Exatamente, Damião. Amanhã, inclusive, por volta de 11h08 da manhã, o Cruzeiro vai completar, então, 7 dias sem treinador. O anúncio da saída do Pepa foi na terça-feira passada. E o nosso Leonardo Gimenez, o Léo na geral, craque aí do digital da Itatiaia, fez até uma matéria bem legal, que é o segundo maior intervalo sem treinador do Cruzeiro em 10 anos. A maior lacuna, tirando esta aí, desta celeuma substituto do Pepa, foi em 2016, na saída do David para a chegada do Paulo Bento. E aí o torcedor fica louco. E aí, Damião, tem um outro detalhe, as portas vão se fechando, né? A gente acompanhava os noticiários do Cruzeiro com Emerson Pansieri, teve aquela sondagem ao Thiago Carpini lá do Juventude, acabou não acontecendo, uma questão financeira ali talvez, o Cruzeiro não quis talvez cobrir uma proposta. Fato é que ele tem o maior salário da história do Juventude, pago a treinadores. E hoje, no Rádio Esporte, a gente trouxe com exclusividade, uma parceria com o Guilherme Souza, nosso produtor super competente, do Odair Hellmann. E a gente teve acesso a pessoas próximas ali ao Odair Hellmann, que confirmou sim, uma sondagem do Cruzeiro aconteceu entre quarta e quinta-feira da semana passada. O Odair ficou super feliz e disposto a assumir o Cruzeiro. Mas o que pesou para esta não efetivação ou esta não sequência, né, de conversas? O Cruzeiro ofereceu aquele chamado contrato tampão, aquele contrato que vai até o final da Série A ali, então, cerca de 3 meses. E tem também aquela questão financeira, né? Então o Odair Hellmann não animou. Ele está, inclusive, em Dubai, tem assuntos por lá. Ele que passou por Internacional, pelo Santos, pelo Fluminense, mas estava no Al-Ahly. Fez uma passagem muito boa lá, deve ter ganhado uma boa grana, inclusive, então não é qualquer valor e qualquer contrato que vai tirar o Odair Hellmann. Eu me lembro que a gente estava na Copa do Mundo, eu e o nosso diretor, Michel Ângelo, e foi após um jogo do Brasil e, de repente, o Michel trouxe para mim, falou, só quem tá ali, e entrou ao vivo conosco na jornada da Itatiaia naquela época, o Odair Hellmann. Estava muito bem, estava feliz, estava tranquilo por lá. Mas eu vou te fazer uma outra pergunta em cima disso que você falou sobre o treinador, porque o que o Cruzeiro está oferecendo? O Cruzeiro está oferecendo um contrato até dezembro ou o Cruzeiro já está pensando em até dezembro de 2024? O Cruzeiro é um contrato tampão. Tanto é que tentou fazer essa proposta aí para o Paulo Autuori. Né? Exatamente. Porque eu penso que na próxima temporada, a gente não sabe como que o Cruzeiro vai terminar, né? Na tabela de classificação. Inclusive o empate aí contra o Bragantino, querendo ou não, o Cruzeiro somando um ponto a mais em relação ao primeiro time dentro da zona, que é o próximo adversário, o Santos. Então são 5 pontos de diferença. Mas me parece bem claro que o Cruzeiro quer um treinador para a recuperação neste final de temporada e no ano que vem outro projeto, outros objetivos, e aí para dar uma cartada certeira. E dentro da filosofia do Cruzeiro, né, de estilo de jogo, eu não sei se o Cruzeiro conseguiria no mercado já um treinador que vai conseguir esses 2 pontos que o Cruzeiro almeja. Um cara bom de vestiário, né, para trazer o elenco, para apaziguar as coisas, para fazer as pazes com a vitória, e um cara bom também de montagem de elenco para uma próxima temporada inteira. A situação, e o que preocupa também, Calazans, é que se você teve uma semana para poder contratar, não contratou, já sabia que ia demitir o treinador que estava no comando, e você tem todo esse tempo e não consegue contratar, a impressão que vai passando é de que vai pegar o que sobrar. Falar assim, não, agora não é mais o Cruzeiro que está oferecendo, é só se o cara quiser, dá a impressão de que o Cruzeiro virou uma opção mais ou menos, e o Cruzeiro é muito grande para isso aí. É muito grande, e a gente sabe que o Cruzeiro tem aquela análise de dados, e até vira até meme, né, e brincadeira aí entre os torcedores, mas que análise é essa de dados? Uma coisa é você buscar um treinador no início de uma temporada, vide ali Campeonato Mineiro, ou entre dezembro e janeiro. Outra coisa é você contratar um cara agora, dia 4 de setembro, faltando 3 meses aí para o final do Campeonato Brasileiro. Não há análise de dados que dê certo, a não ser que o cara esteja livre no mercado, querendo fazer uma aposta, apostando no projeto para este contrato tampão. O Cruzeiro está no meio da tabela, no meio para trás, né? No meio para trás, na segunda parte da tabela, 12º com 26 pontos. Na zona de rebaixamento hoje, o último na zona de rebaixamento, o primeiro, né, na zona de rebaixamento é o Santos com 21 pontos, o Bahia está fora com 22, ou seja, de 21 para 26, 5 pontos. O cara já vai vir, primeiro, você tem que trazer um cara que aguenta pressão, porque exatamente. Não é fácil. E lá na Vila vai ser um jogo daqueles, porque o Santos não pode perder de jeito nenhum também. Tem que ser alguém que aguente pressão, porque a pressão psicológica em cima de quem for assumir será muito grande. O Cruzeiro tem 2 jogos fora de casa.
E aí é que tá, graças a Deus, diz o torcedor do Cruzeiro, que dos 26 pontos que tem na tabela, 13 conquistados fora de casa. Aproveitamento de mais de 40% e jogando em casa um aproveitamento de zona de rebaixamento. Mas aí tem o aproveitamento fora de casa com um esquema tático montado por um treinador que não tem mais técnico. Exatamente. Não significa dizer que você vai conseguir repetir o futebol que você apresentou, que eu assisti, por exemplo, ao vivo lá, contra o Bragantino, em Bragança Paulista. Contra o Flamengo no Maracanã. Contra o Flamengo no Maracanã, 2 jogos do Cruzeiro que eu fiz fora de casa, por exemplo. Você vai ver um time atuando daquela forma? Qual o time que vai atuar contra o Santos? De que forma vai atuar contra o Santos? Depois do Santos é o Fluminense. Fluminense, Maracanã. Fluminense. Só volta a jogar em Belo Horizonte o clássico contra o América. Exatamente. O América melhorando, crescendo na tabela. Ou seja, é tudo muito difícil. Segundo turno é sempre mais difícil, né? O que eu quero dizer é que tudo é muito difícil. Então você está preparado para todas essas dificuldades? O treinador está preparado para todas essas dificuldades? Porque não vai ser fácil para ninguém o retorno do campeonato. E olha que eu estou falando do Cruzeiro, que é o 12º, porque se vai ser difícil para o Cruzeiro, você acha que para o Corinthians vai ser como? Que é o 13º. Você acha que para o Internacional, que é o 14º, vai ser como? Vai ser fácil? Você acha que para o Santos, que está na zona de rebaixamento, é que vai ser fácil? Perdeu para o então Lanterna. Você acha que para o Vasco, que é o 18º, que está dentro da zona de rebaixamento, é que vai ser fácil? Ou seja, vai ser difícil para todo mundo. Mas pensando no Cruzeiro, porque o nosso assunto é o Cruzeiro, o treinador tem que estar preparado para assumir com responsabilidade todos os desafios que vêm pela frente. E o Cruzeiro tem a expectativa de que este anúncio seja feito até amanhã. Por que eu digo isso? Porque hoje e amanhã folga na toca. E a partir de quarta-feira, a reapresentação para este duelo contra o Santos. E tem tempo, é na quinta-feira da outra semana, 19h, na Vila Belmiro. Então, o tempo pode ser um aliado do Cruzeiro, desde que tenha o nome mais rápido possível do novo treinador. Sobre o nome do novo treinador, você tem algum nome já sendo especulado pela imprensa ou a diretoria deixou escapulir alguma coisa? Damião, não vaza nada, mas dentro deste perfil que a gente está observando, talvez um cara aí experiente, um cara bom de grupo, as opções vão reduzindo, né? Hoje a gente até conversava, eu e o Guilherme Souza ali com o Guto Ferreira, que está sem time, não teve nada. Aí vem Rogério Ceni, que teve aquele problema danado com o grupo. Não sei se é um cara bom de grupo, não sei se daria certo. E tem que ver o grupo que ele estava também na mão e como que o Cruzeiro estava aquela vez. Exatamente. Então as opções elas vão ficando cada vez mais escassas, né? O Maurício Barbieri também é outro que a gente teve contato ali com pessoas próximas a ele e disse que não foi procurado. Mas aí a gente, né? Não tem verdade no futebol que dure 24 horas. O Cruzeiro, então, começa a semana de folga, assim como a maioria dos clubes que disputam a Série A do Campeonato Nacional, só volta a jogar agora, sem ser nesse final de semana, na outra quinta-feira. Contra a equipe do Santos. Vila Belmiro. Jogo de vida para os dois times.